Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz na sua vida. Estamos refletindo sobre o livro do Apocalipse. Hoje é sábado, 22 de março de 2025, e o tema da nossa reflexão de hoje é Vinda de Cristo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 22, 6 a 21, parte 1, versos 6 e 7. Hoje iniciamos a última parte desse livro, Vinda de Cristo. Até aqui, tudo que vimos foram as revelações das coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e ainda outras que ainda vão acontecer. O Apocalipse é, na verdade, um livro escatológico, uma profecia que vem se cumprindo ao longo do tempo, mas ainda tem muita coisa que ainda vai acontecer. A partir do verso 6 até o final, o autor nos fala da parte mais importante, que é a segunda vinda de Cristo, é a parousia. Portanto, vamos procurar entender bem esta última parte do livro, porque trata de um futuro que pode acontecer hoje ou amanhã, porque o dia e a hora ninguém sabe. Por isso devemos estar preparados para esse grande dia do nosso encontro com Jesus Cristo. Vamos ao texto. No verso 6, o autor diz: Ele me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. E no verso 7, ele diz: Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. A expressão, estas palavras são fiéis e verdadeiras, significa que são palavras autênticas, conforme capítulo 19, 9. Estas são palavras autênticas de Deus, também repetidas em 21, 5. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É inquestionável a autenticidade dessas palavras do livro do Apocalipse, porque são palavras, revelações divinas e não uma invenção humana, e não palavras do autor do livro. Elas são um alerta de Deus para a humanidade. Deus não está brincando, Ele está alertando para que estejamos preparados para o grande dia. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas é outra expressão que nos diz que Deus usa pessoas escolhidas, que são os profetas, para transmitir suas mensagens aos humanos. Assim como escolheu João para transmitir as mensagens do Apocalipse, porque os profetas são seus mensageiros, e é por eles que Deus transmite sua palavra ao mundo, porque são palavras autênticas, fiéis e verdadeiras. Significa também que Deus interage com a humanidade. A expressão enviou o seu anjo significa que ele usa seus anjos, bem como os profetas, para transmitir suas mensagens. E esses anjos são muitas vezes seres humanos, como nós. E isso demonstra o envolvimento de Deus com suas criaturas. Outra expressão que nos chama a atenção para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Esta expressão destaca a urgência da mensagem do Apocalipse, ou seja, os eventos descritos nesse livro e que ainda não aconteceram estão próximos. Estão bem perto de acontecer e que precisamos estar preparados. Veja que desde o prólogo do livro, a revelação já nos chama a atenção. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Passemos agora ao verso 7, que diz: Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Ainda no prólogo do livro, o autor também mostra a necessidade de observância e da urgência do que está escrito na profecia.
Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Veja que aqui o autor destaca o leitor e os ouvintes. Quem lê e prega e quem ouve e cumpre. Destaca também a urgência da mensagem. O tempo está próximo. A expressão "eis que venho em breve" é uma promessa de Jesus afirmando que não vai demorar, que logo estará de volta para julgar os vivos e os mortos. E essas palavras não são promessas políticas, são palavras de Deus, por isso são verdadeiras e, portanto, serão cumpridas. Felizes os que põem em prática as palavras da profecia deste livro, significa que elas são uma bênção para aqueles que cumprem, que põem em prática no seu dia a dia, porque esses serão os eleitos, serão bem-aventurados, serão felizes ao lado do Senhor. Lembre-se, não basta conhecer, é preciso pôr em prática, é preciso praticar diariamente. A vinda de Cristo é a realização das promessas de Deus e o cumprimento da história da salvação. É o início da vida eterna para todo aquele que crê em Jesus e que põe em prática as palavras desta profecia, como preparação para a vida eterna, para poder receber a coroa da vida e permanecer junto de Deus para sempre. Meu irmão e minha irmã, leia o texto completo na sua Bíblia, capítulo 22, versos 1 a 21. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.